mais uma vez vamos falar sobre o património arquitetónico de Castro Marim. Ele está amplamente divulgado pela sua situação paisagística e pela muita documentação que tem sido produzida. No entanto, na minha opinião, essa divulgação parece-me um pouco dispersa. No entanto, outra situação foi criada para fortalecer mais ainda aquilo que é visível. Foi criado um slogan e muito bem montado que identifica Castro Marim como uma terra com história. Esse slogan tem o peso que tem, para mim, fortíssimo. Porque as pessoas que não conhecem o conjunto arquitetónico, ao verem passar esse slogan em qualquer situação, ficam a saber que, afinal, Castro Marim é uma terra com história. E aí nasce a curiosidade das pessoas. Essa curiosidade foi-me transmitida há dias por um casal que me disse: somos de Castelo Branco, viemos ao Algarve e tal, e tínhamos forçosamente que vir a Castro Marim. E o que é que essas pessoas perguntaram? Uma vez que elas já estavam identificadas com a maior parte das publicações que são editadas e conheciam os pormenores da história militar, da história da criação do castelo, da criação do Forte São Sebastião e do Rebrim São António. Não falaram da bateria do registro porque ela evidentemente está um pouco esquecida e está praticamente desaparecida. Mas teve um grande relevo. No entanto, a curiosidade dessas duas pessoas indicava outro caminho. E diziam elas: bem, o senhor é daqui e tal, sabe, o que nós pretendíamos, o que nós queremos saber é algo sobre as lendas de Castro Marim. Porque o conhecimento que temos é que Castro Marim era uma terra com lendas. E eu sim, efetivamente, na minha juventude, vivia-se muito essa situação. Vivia-se. As crianças, especialmente, eram confrontadas, após as suas brincadeiras, após os seus divertimentos, que a maior parte deles era passado aqui junto das muralhas. A determinado momento dizíamos: vamos ao Largo da Ribeira. E íamos ao Largo da Ribeira. Subíamos a Rua da Travessa e ali confrontávamos com uma situação que existia em casa do Manuel Nogueira. O Manuel Nogueira foi uma pessoa muito popular aqui em Castro Marim. Ele participou em muitas peças de teatro, era uma pessoa que se dedicava com música, começou a tocar trompete, depois por dificuldades com os lábios e os dentes passou a tocar saxofone e chegou a maestro da banda de Castro Marim. Portanto, isto é para localizar a casa do Manuel Nogueira. E vivia com a sua mulher, que era a Maria Manuela. A Maria Manuela era uma pessoa muito afável, uma pessoa de boa relação especialmente com as crianças. E então, o que é que se passava em casa da Maria Manuela e do Manuel Nogueira? Aparecia lá um determinado som que era exatamente o trabalhar de uma máquina de costura. E a casa do Manuel Nogueira estava referenciada como tivesse lá um encanto. Ou seja, uma costureira que, por mais proximidade às crianças, era tratada por a casa da costureirinha. Íamos à casa da Maria Manuela
às vezes, quando o Manuel Nogueira, nos intervalos dos seus ensaios e da sua afinação vocal, com os instrumentos da música e tal, ele também era uma pessoa que, sim senhora, venham lá e tal, querem ouvir a costureirinha? Sim, sim, queremos ouvir, e a moçanhada ia ouvir a costureirinha. O que é que se ouvia? Ouvia-se a máquina, tic, 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 tic. Ouvia-se cortar a linha, ouvia-se travar a máquina e depois outra vez acelerar o pedal da máquina de costura. Portanto, a juventude convivia com isso de que maneira? Convivia com isso da seguinte maneira: era uma brincadeira. Nós associávamos isso a um encanto, mas um encanto passivo. Um encanto que possivelmente gostava das crianças e possivelmente no nosso subconsciente trabalhava ali uma intimidade e uma brincadeira e uma proximidade. Portanto, a própria Maria Manuela, com a sua afabilidade, dizia: venham ouvir a costureirinha e tal, e lá íamos ouvir a costureirinha. Mas isto, nas pessoas de mais idade, que já tinham um certo mistério. E a costureirinha, e até afirmava-se que a costureirinha facilitava moedas e facilitava a vida a algumas pessoas. O que é certo é que nós convivemos com esta situação. Mas há aqui na Terra várias lendas, várias histórias para contar. Portanto, elas estão ligadas a encantos e a lendas. Portanto, há um pormenor que é conhecido, ele faz parte dos anais das lendas tradicionais de algumas vilas e cidades algarvias, como seja, por exemplo, o caso da Dona Ana Vitória Faísca. A Dona Ana Vitória Faísca era uma pessoa abastada e era reconhecida pela sua valentia, pela sua timidez. Ela era uma pessoa com uma vocação para desafios, para enfrentar qualquer situação menos normal. E possuidora de fazendas ali na zona de São Bartolomeu, ela habitava em Castro Marim. Portanto, a Dona Ana Vitória Faísca descende de uma família tradicional de Castro Marim. São os faíscas, que ainda hoje ainda há alguns. Portanto, a Dona Ana Vitória Faísca, uma noite, apeteceu-lhe ir às suas fazendas, como digo, localizavam-se ali na zona de São Bartolomeu. E como é que ela era transportada para lá? Tinha uma mula, montava a sua mula e preparava-se sempre com um punhal. Levava sempre um punhal atravessado na zona da barriga, lá preso por um cinto ou por uma coisa assim, e aquilo servia para a sua autodefesa. Ela era uma mulher com muita coragem, mas precavia-se sempre para qualquer eventualidade. Montava a mula e ia para a sua propriedade. Uma noite, apeteceu-lhe às tantas da noite ir para a propriedade. Chegou, os criados, que eram assim que eram tratados, os criados que tinham uma grande afeição e muito respeito por ela, rodearam, então, e tal, Dona Ana, e tal, o quê? Pronto, vem cá, que apeteceu-me vir cá, e veio, e foi. Depois tudo se foi acomodar, ela também foi para os seus aposentos, e a determinada altura ouviu uns barulhos estranhos sobre o telhado. Um galopar, uma coisa estranha, que ela ficou muito surpreendida, mas tomou-se da sua afeiteza, do seu gênio, e sai para a rua já com o punhal empunhado. Quando veio à rua, depara-se, segundo a tradição, com um monstro, que ela não soube explicar. E o monstro, sabendo da sua valentia, propôs-lhe ali um negócio. O negócio consistia em que tinham que lutar, ela com o monstro, para ver se o monstro tinha a possibilidade de se desencantar. E se porventura ela ganhasse a luta, o monstro ficaria eternamente encantado, mas ela tinha um quinhão, tinha uma dádiva,
de tal maneira que ela ficaria rica para o resto da vida. Ela já era rica, mas ficaria abastadíssima. Portanto, aquilo chegou mesmo a vias de facto e lutaram. Lutaram tenazmente e depois de muito sarrabulho, de muita coisa, os criados vieram quando ela já estava a caminho dos seus aposentos e deitou-se. Foi-lhe feita muitas perguntas, muitas interrogações, mas a dona Ana Vitória Faísca não abriu a boca. Ficou deitada e dali regressou para Castro Marim e regressou à cama. E nunca mais se levantou da cama. Ela não ganhou a luta, mas também não a perdeu. Porque essa foi a conclusão tirada por a criadagem, que tinha muita afeição por a sua ama e que calcorrearam todo aquele espaço em que possivelmente houve a luta, viram vestígios de que ali tinha acontecido algo de anormal e vestígios de sangue, quer de um lado, quer do outro. Portanto, o monstro também tinha sido ferido. E aquilo acabou desta maneira. A dona Vitória Faísca, por mais perguntas que lhe fizessem, nunca abriu a boca relativamente a esse confronto. Levantou uma pontinha de um véu de um lado, uma pontinha do véu do outro, e a conclusão foi esta. A conclusão foi esta, mas ela acabou por definhar e até passou por momentos de menos consistência e de algum situações que ela não dominava e que a levaram até a uma certa demência. Acabou assim, finou e está sepultada num cemitério de Castro Marim. Portanto, esta é outra história que faz parte do envolvimento dos encantes e das lendas de Castro Marim. Porém, há uma situação que normalmente era mais comentada entre os pescadores, que é a situação dos 7 encantos. E referia-se isso vagamente, os 7 encantos de Castro Marim. Os 7 encantos de Castro Marim. Mas ninguém sabia bem explicar o que eram os 7 encantos de Castro Marim. Qualquer coisa e tal. Os 7 encantos de Castro Marim. Mas quem é que tinha essa informação? Quem é que tinha essa relação? Quem é que sabia contar isto tudo? Os pescadores. Porquê? Os pescadores, porque eles faziam das noites dias. Eles madrugavam por a 1, 2 da manhã e bebiam os seus copos, confraternizavam, discutiam, normalmente assuntos de trabalho, porque a traineira não, que nesse tempo não havia traineira, o sardinhal enchapou, o galeão também enchapou, e enchapar o que era? Era abastecer, conseguia fazer uma pescaria de tal maneira que enchesse o galeão ou o sardinhal. Enchapar era essa uma designação, aliás, um termo de tal maneira bonito que nos prende a ele. Portanto, os pescadores, havia uma condição que era a chamada os 7 encantos. E, normalmente, havia um pescador mais velho que era sempre o mais respeitado. E esse pescador, amiudadas vezes, anunciava no meio dos outros, dizia assim: amigo, hoje é dia de junça. E não era preciso dizer mais nada. Quando os outros pescadores ouviam dizer é dia de junça, pronto, acabavam de beber os seus copos, até amanhã, boa pesca e tal, boa caminhada e não sei o quê, cada um ala para as suas casas. E as casas, ou as portas das casas, normalmente tinham um vestido. E eram levados a abrir sorrateiramente o vestido e espreitar aquilo que eles queriam descobrir, mas que, ao que me parece, nunca descobriram. O que é que tinha a ver esta palavra, a junça? Dia de junça. Dia de junça relacionava-se com a sexta-feira 13. Quando a sexta-feira calhava um dia 13, era o dia de junça.
E bastava o pescador mais velho dizer: amigos, hoje é dia de junça, eles já sabiam e cada um marchava para as suas casas. Portanto, ficava tudo assim num certo anonimato. Os sete encantes, no dia da junça, saíam de vários locais. Um vinha do Morvás, e ao que se diz, trazia um turbante branco com um diadema frontal que obrigava a quem o visse a fixá-lo. Só que dizia-se também nesse palrar que não se podia olhar para esse diadema senão por um momento, porque as pessoas que o fixavam podiam cegar ou podiam ficar transtornadas da cabeça. Saía outro da Horta das Dragas. Da Horta das Dragas, quem é que saía? Uma menina que diz quem a viu, que tinha uma tez morena e uns cabelos doirados escorridos pelos ombros e pelas costas, que eram autênticos fios dourados, e sobressaíam desses fios dourados dois olhos lindos, lindos como as esmeraldas. Do Falcão, ou seja, o Falcão é um solar familiar, um local de grande prestígio, foi de grande prestígio e tinha um certo impacto aqui em Castelão. Aliás, nasceu e viveu lá Silvestre Falcão, vários. Mas Silvestre Falcão foi um dos ministros do interior do então governo do nosso presidente António José de Almeida, a quem lhe foi oferecido um lauto jantar nesse dito palacete. Portanto, ainda hoje o local onde existia o solar Falcão é olhado com algum respeito, embora ele tivesse que ser demolido porque ameaçava ruína e ameaçava que podia uma daquelas paredes vir por aí abaixo e, enfim, a decisão foi tomada, não sei se foi bem tomada, se não foi. O que é certo é que ela foi tomada e nós temos que a assumir. Portanto, o que saía do dito Falcão era uma pessoa com uma capa alentejana, um senhor alto, com a sua capa, e o pormenor, o destaque era para um livro que ele trazia sempre debaixo do braço. Trazia sempre assim, composto entre o corpo e o braço, um livro. Era se calhar a pessoa com mais poder dentro daqueles sete que se reuniam no Largo da Ribeira. O do Forte trazia uma túnica traçada e montava sempre num lindo camelo cor de mel. Ele chegava, apiava-se do camelo, o camelo ficava por ali e ele lá começava na sua paulação com aqueles que já lá estavam. Do castelo saía montado num lindo cavalo branco, ou que se diz, eu pelo preço que a comprei, é pelo preço que a vendo, com uns arreios guarnecidos com lantejoulas, encostadas nas junções dos cabedais, e brilhavam e resplandeciam na noite escura. Pronto. Da Escola das Meninas. Quem é que saía da Escola das Meninas? Uma dama. Uma dama que, vestida toda de branco, e sobressaía do seu rosto um tocado cravejado de pérolas. Outro pormenor que a destacava era que ela atravessava a Rua da Travessa, e a rua que fica paralela à Rua da Travessa, e os seus tacões, os tacões dos seus sapatos, ecoavam, e alguma pessoa que porventura ia atrás ou à frente, ao ouvir aqueles tacões, já não se atrevia a olhar sequer para trás, porque podia até ser uma pessoa banal, mas ela associava logo, aí vem a menina ou a dama que sai da Escola das Meninas. E então, tic, que era associava logo à situação. Por fim, aparecia, portanto, o sétimo encanto, a sétima personagem que se dirigia para o Largo da Ribeira, era um indivíduo que saía
tomava todas as precauções, espreitava para todas as azinhagas, para todos os becos e vinha com uma finíssima bengala. A bengala, a curiosidade da bengala é que no punho trazia uma distinta e bonita cabeça de leão, prateada. Portanto, o que acontecia? Segundo o dizer dos pescadores, porque essa lenda era mais comum aos pescadores. Porquê? Porque os pescadores faziam da noite dia e deslocavam-se para Vila Real de Santo António para ir para os seus postos de trabalho, ou em magotes de 4, 5, 3, nunca iam sozinhos, porque nessa altura já havia alguma vilanagem nesse caminho de Vila Real e as pessoas precaviam-se e iam, e era comum viver-se com este receio. O que dizem e o que diziam os pescadores é que esses 7 elementos que estavam no Largo da Ribeira falavam, discutiam e riam e eles apuravam o ouvido, voltavam a orelha no sentido das palavras que saíam, mas não conseguiram ouvir nunca nada que eles pudessem dizer. Eles disseram isto ou disseram aquilo. Não percebiam patavina do que eles diziam. Em que língua falavam, em que dialeto falavam, ninguém sabia. Sabiam que eles falavam porque ouviam os sons, mas não sabiam explicar coisa alguma. E outro pormenor é que eles não assentavam os pés no chão. Ficavam sempre a 20, 30 centímetros de coisa, viam até a uma certa altura e os pés no chão eles não os tinham. Esse era o pormenor que era dito e era referido e era assim que era conhecido a história dos 7 anos. Mas essa história era mais reservada porque os pescadores juntavam-se no Largo da Ribeira nesse tempo dos sardinhais e depois, mais tardiamente, começaram-se a juntar no Alto da Boa Vista. E aqui viam os seus copos, ali no Alto Revinha e tal, e depois caminhavam outra vez para Vila Real de Santo António, porque nós dependemos sempre de Vila Real de Santo António. Essa é que é a verdade. Mas havia aqui uma história muito comum que atravessava as gerações, quer as pessoas mais antigas, as menos antigas, as de meia idade, e chegava à juventude e às crianças, que era o caso do Mourinho do Forte. O Mourinho do Forte convivia com a população de Castro. Toda a gente sabia quem era o Mourinho do Forte, o que fazia o Mourinho do Forte. Agora, viram-me? Isso é que eu não sei. Eu não vi. Eu também convivi com essa situação. Nós, as crianças, afastávamos da nossa casa para brincar nas ladeiras do Forte de São Sebastião, do Revelinho de Santo António ou do Castelo, mas ficávamos sempre sob a alçada do olhar das nossas mães, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos. As crianças estavam sempre sob o controle de alguém perto da nossa casa. E as crianças não se afastavam mais do que aquela situação que um olhar bastava para as localizar. Portanto, hoje a situação é outra, não sei se bem se mal, não vou comentar isso, mas o que é certo, o que é evidente é que nessa altura a situação era esta. E as crianças brincavam, inventavam as suas brincadeiras, faziam os seus brinquedos, corria-se, saltava-se e tal, e ao só oposto havia sempre o que é só oposto, o Mourinho do Forte pode aparecer por aí. E então nós virávamos imediatamente na direção da porta levadiça do Forte de São Sebastião, que nós tradicionalmente e levianamente chamávamos que era a porca, existiu de facto em Casmarim, mas foi noutro local, nunca foi fora, sempre das imediações aqui da cerca medieval e da muralha que depois cercaram toda a vila. Portanto, o Mourinho do Forte, embora nós não o víssemos, sabíamos que ao sol posto ele podia aparecer. E tomávamos todas, cada um ia para a sua casa e tal. Pronto. E o Mourinho do Forte, ou que se diz, ele, a determinada hora, sempre umas horas mais tardias, sempre depois do sol posto, aparecia a correr e a saltar por as muralhas do Forte. Como é que ele vinha vestido? Vinha vestido com uma capa vermelha, traçada sobre os ombros, e um kepi, eu não sei se é kepi, vou dizer, um barrete vermelho. Trazia um barrete vermelho, Mouro,
e tal, e corria e soltava uns assobios estridentes de tal maneira que as pessoas, a curiosidade era levada para aquela situação. E as pessoas afirmavam, umas tinham visto, outras não, mas jurar, acho que não. No entanto, houve aqui um pormenor de algum relevo, de algum peso, que justificavam, de facto, toda esta situação. O Mourinho do Forte, a determinados momentos, quando ele entendia, quando queria, descia do Forte e vinha por ali abaixo, atravessava ali a travessa e vinha ao Largo das Portas. Vinha ao Largo das Portas a uma mercearia. O que é que ele vinha fazer? Comprar tabaco. Um maço de cigarros provisórios, nessa altura, e o Largo das Portas está associado, este nome está associado a quê? Porque ali existia a Porta de São Sebastião. Ou seja, a porta poente da muralha que defendia todas as estruturas militares que já existiam na zona onde hoje é a Praça 1º de Maio. E ali havia já algumas habitações. Portanto, já havia as mercearias, já havia ali um certo comércio e tal, e faziam-se vendas de legumes e por aí fora. Portanto, ele vinha a essa mercearia, comprava o tabaco, um merceeiro que já estava engajado nessa situação, sabia o que é que ele queria, punha-lhe o tabaco em cima do balcão, e o Mourinho do Forte deixava uma moeda de ouro e ia à sua vida. Esta situação repetia-se quase diariamente, ao dia sim, dia não. É isso que afirmam. E algumas pessoas ligam o facto desse merceeiro ter tido uma vida faustosa, uma vida de desafogamento, com muito dinheiro e etc. Ligavam essa situação à situação que o Mourinho ia lá comprar o tabaco, deixava a moeda de ouro, ia-se embora, e o homem ficava, aquilo era um negócio do Arco da Velha. Esse é um dos pormenores que faz fixar o Mourinho do Forte com toda a população. Mas havia outro caso. Portanto, as pessoas normalmente tinham medo de ir ao Forte. Não iam ao Forte, por mais afoitas que fossem, ninguém ia ao Forte. Porque, eventualmente, podia lá estar o Mourinho do Forte. Mas havia aqui um homem da rua de Santo António, eu não me lembro agora o nome dele, que ia ao Forte quando lhe apetecia. Ia ao Forte, entrava no Forte, a porta estava sempre aberta, agora que, felizmente, foram feitas obras e está fechado. Ele entrava e convivia com o que lá houvesse. Ele dizia que convivia com o Mourinho do Forte. E até dizia aos amigos, vou jogar às cartas com o Mourinho do Forte. E jogava, diz ele que jogava às cartas, que o Mourinho do Forte tinha uma predileção descontrolada sobre o jogo das cartas. Gostava de jogar às cartas. Mas que raramente ganhava. Quem ganhava sempre era o homem aqui da rua de Santo António. Houve um dia até que, então, de onde é que vem? Venho do Forte. Ele dizia aquilo como se viesse ali de uma avenida qualquer. Vem do Forte. Então, e o que é que tiveste lá? Tem para jogar às cartas com o Mourinho do Forte. Olha, hoje ganhou ele. Bom, por incrível que pareça, hoje ganhou. Ganhou, está bem. Até aí, o que é que fizeste? Não, eu não lhe dou nada. Até aí, quando tu ganhas, quando eu ganho, dá-me uma moeda de ouro. Então, pois, por isso é que tu tens a vida que tens e não sei o que e tal. E esta história, não com estes pormenores, mas o Mourinho do Forte está associado à criançada, está relacionado com a juventude e estava relacionado com toda a população de Casmarim. O Mourinho do Forte era mais um habitante de Casmarim. Simplesmente isso foi-se esbatendo, foi-se perdendo no tempo e hoje a situação está quase esquecida. Um ou outro, um professor levanta aí a ponta do véu e pede às crianças ou aos rapazes, passam lá aí um trabalho sobre o Mourinho do Forte, sobre as lendas e não sei o quê, mas não com estes pormenores. Isto está um pouco perdido. Depois houve outro caso, que tem a ver com o Mourinho do Forte, tem a ver com a tal situação das moedas de ouro. Havia um homem aqui que era barbeiro, era o Manuel Torrado. O Manuel Torrado exercia a sua profissão naquele compartimento que há ali, que está encravado entre a escola de condução e o edifício da Odiana. Ali
era uma barbearia, passaram lá vários barbeiros, foi o Sousa, foi o João Cavaco, foram vários que passaram por ali, vários barbeiros que eu conheci. Mas o Manuel Torrado é o mais antigo, muito mais antigo. Quando eu era criança, ele era velho, já estava quase a caminho da outra costa. E ele visitava a minha avó e numa das conversas que teve com a minha avó, falando-se no Mourinho do Forte, e eu ouvia aquilo, ouvia. E ele disse, não, prima, que era primo, não, prima, eu vi a panela com as moedas, eu vi a panela. E o que é que aconteceu com essas moedas e o que é que se passou? Havia aqui um homem que morreu há pouco tempo, que era uma figura popular até aqui em Castelmarim, as pessoas até gostavam dele, que era o chamado Barrelinho. O Barrelinho, porque ele era assim gordo e tal, e chamaram-lhe o Barrelinho desde criança, que era conhecido por o Barrelinho. O Barrelinho sonhou 3 noites seguidas que em determinado sítio, atrás do forte, havia um local, tinha uma pedra, e debaixo da pedra devia estar um lagarto que, ao ser tocado à pedra, saltava, e nesse local havia uma panela com moedas de ouro. Ele sonhou 3 vezes e tal, e uma das vezes, a última vez, disse ao tio, a um tio que ele tinha, disse ao tio e tal, eu sonhei já 3 noites que sonho com isto e tal. Mas o que é que sonhas? Com isto assim, está uma pedra, salta um lagarto e atrás da pedra, e por baixo da pedra é só escavar um bocadinho, está lá uma panela com moedas de ouro. Não me digas uma coisa dessa. Sim, não, ele, mas não mostrou muito interessado. Um dia depois e tal, diz, lá chamou o sobrinho e disse assim, anda cá, mas tu sabes onde é que é esse local? Sabes-me explicar? Sei, tenho isso estando na cabeça. Então, tinha 3 noites e tal, lá foi com o tio e disse ao tio, olha, é ali naquele cantinho ali, vê a pedra, olha, está ali, e deve lá estar o lagarto e tal. Está bem, não lhe diz isso, vamos embora, foi-se embora. O sobrinho, deixou o sobrinho em casa e tal, e ele vai lá ao sítio. Vai ao sítio, tira a pedra, efetivamente salta o lagarto lá do sítio onde estava descrito e tal, e escavou ali um pouco e apanhou as moedas de ouro. O que é certo é que esse homem, que era uma pessoa comum às outras, vivia do seu trabalho, da sua azáfama, uma pessoa, enfim, que vivia da sua labuta, de um momento para o outro, há um esplendor na sua vida. Compra trens, compra charretes, cavalos, etc. E tal. E aquilo foi uma coisa rapidamente uma ascensão de tal maneira que depois toda essa situação regrediu tão rapidamente como aquela que tinha crescido. Portanto, o homem ficou, depois daquele Fausto, daquela vivência que toda a gente se admirava e relacionava com ele ter achado as moedas de ouro, ou ter encontrado as moedas de ouro. Só que ele depois ficou um pouco transtornado da cabeça e até era um homem que ganhou o nome de Mourinho por essa situação, era conhecido por Mourinho. O homem depois andava com uns casacos cheios de medalhas, que até chamava, olha, o Mourinho das medalhas. Eu até uma vez, num passeio com uma equipa de futebol e tal, as pessoas começaram a dizer, o Mourinho e tal, e o treinador disse, não deixem estar, não deixem lá, que a pessoa vai no seu caminho e tal. Esse homem ainda tem um descendente em Vila Real de Santo António. E esta situação foi vivida, e esta situação aconteceu efetivamente. Mas, além disso, em determinado momento, e relacionado com esta situação das moedas, houve também uns sonhos, e houve umas pessoas que disseram que no cercado do António Henrique também havia em determinado tipo de moedas. Só que quando começaram a aproximar da situação, as autoridades tomaram a precaução de não, aí não toca ninguém, porque isto é do Estado e tal. E naquele tempo, quando se falava no Estado, Nossa Senhora, toda a gente se encolhia. Mas condescenderam porque à noite faziam-se as escavações. Iam para lá com umas lamparinas e não sei o quê, e escavavam aqui além, e ou que se diz, e o que eu ouvia contar aqui na minha casa, foram encontradas 4 ou 5 moedas, não mais do que isso. Portanto, isto tudo
está relacionado com as vendas e com a parte histórica de Castro Marinho. Tem a ver com os encantos e tem a ver com este surrealismo. Outra das histórias que eu ouvi e que me deixou quase com uma certa emoção ouvir esta situação. Um célebre jornalista do Lisboa, um dia, escreve um artigo num conceituado jornal da capital. E o que é que ele escreveu? Escreveu sobre o Marquês de Pombal, sobre a obra do Marquês de Pombal e sobre a vida do Marquês de Pombal. E o artigo foi de tal maneira bem feito, foi de tal maneira questionável, que baralhou a situação em Lisboa. Os partidários daqueles que estavam de acordo com a obra do Marquês de Pombal elogiaram todo aquele artigo e toda aquela situação. Outros não gostaram, porque a figura do Marquês de Pombal, como sabem, para uns é uma figura polémica. No entanto, aquilo teve grande relevo e grande destaque. Foi muito comentado, foi muito debatido e isso obrigou a que as pessoas se focalizassem naquele célebre artigo. E naquele tempo falou-se muito sobre o artigo e veio à baila novamente o Marquês de Pombal, como um grande estadista, como, enfim, o homem que tomou as decisões que tomou e etc. Portanto, os elogios foram rasgados e dividiram algumas pessoas. Esse senhor foi destacado para vir fazer uma reportagem sobre a ruralidade do Azinhal. E esteve aqui, em Castro Marim, a aguardar transporte. Só que em Castro Marim havia um carro de mula. Não havia mais transporte. Aliás, as portas de Santo António, que ficava a nascente, e a porta de São Sebastião, que ficava à poente, não davam passagem facilmente a esse mesmo carro. Portanto, em 1755, os arcos das portas sofreram algumas pedras, moveram-se e aquilo ficou em risco e as portas tiveram de ser demolidas. Porque nós gostaríamos de as ver hoje, mas se elas existissem, tinha que se arranjar uma alternativa e os carros teriam que entrar, porque a vida não para, a situação hoje é outra e as portas... O que eu acho é que já se devia ter procurado na Torre do Tombo ou no outro sítio qualquer a configuração, o desenho, porque tem que existir, e nós associarmos a essa situação através de um desenho, através de uma configuração, que nós tivéssemos a imagem de como eram e da imponência que de facto tinham as portas de São Sebastião e as portas de Santo António. Portanto, o Joaquim Bonifácio, por não ter transporte, não teve outra alternativa, teve que fazer o trajeto a pé. Pegou nos seus haveres, meteu-os dentro da sua malinha que o acompanhava, as canetas, os lápis, o papel, etc., e outras coisas, e lá foi, para o Azinhal. Porque o objetivo dele era ir ao Azinhal, e já se vê porquê. Ou fazer o trajeto para o Azinhal a determinado sítio, ou seja, no Barranco dos Mouros, próximo da Junqueira. A Junqueira era um local, por tradição, em que as pessoas tinham um certo receio a passar ou no Barranco dos Mouros ou na Ribeira da Charocha. Ali acontecia qualquer coisa. Até podia não acontecer nada, mas estava ligado porque houve um homem que andou muito por ali, o Remexido andou muito... Não vamos falar agora do Remexido, porque senão a conversa vai muito mais longa e teríamos aqui que entrar em diálogo noutros pormenores. Efetivamente, quando ele chegou ao Barranco dos Mouros,
sentiu um arrepio e houve um galope de um cavalo. Cachapum, 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 cachapum. E nisto o cavalo empina as patas, portanto o cavaleiro puxou as rédeas e o cavalo faz e para. E para, ele dirige o olhar para a montada e a figura esbelta que montava o cavalo trazia uma cabeleira grisalha que lhe cobria as costas e derramava sobre os ombros. E vira-se na direção do Joaquim Bonifácio e diz a seguinte frase: Sebastião José de Carvalho e Melo agradece. Puxa por as rédeas do cavalo, o cavalo empina-se e faz novamente cachapum, 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 cachapum e desaparece na noite escura. O Joaquim Bonifácio, contando isto, disse: fiquei sem pinga de sangue, fiquei estarrecido, eu não sabia o que eu fazer. Agora, vamos lá analisar as coisas. Isto é verdade? Isto não foi verdade? Isto aconteceu assim? Não sabemos. Sabemos é que o Joaquim Bonifácio é uma figura de destaque no jornalismo, repórter de todo o tamanho. Agora, o subconsciente das pessoas, ele certamente estava rodeado na sua cabeça daquela polémica que tinha existido se o Marquês de Pombal era uma figura como ele a descreveu, se não era, toda aquela situação. O subconsciente dele estava a trabalhar. E ele, ao chegar àquele local, possivelmente teve uma visão. Porque tudo isto está explicado. E há até quem diga: não, isso é tudo tretas. Os encantos acabaram. Já não há encantos. Não. Os encantos também têm uma vida e também têm uma duração. Portanto, eles acabaram aqui a sua vida, acabaram aqui de aparecer aqui ou de aparecer além, ou de nós depararmos com uma situação inusitada que de repente não a sabemos explicar. Aliás, aqui passa o vento. Ele passa, nós o sentimos, mas não vemos o vento. Portanto, há aqui qualquer coisa para explicar. E os encantos podem estar noutra galáxia, podem ter ido para outro planeta. Esta é que é a explicação. Mas a história não. A história devia ser contada. Portanto, este surrealismo, esta espécie de picardia que há no contar destas histórias, devia de existir. Porque o sonho comanda a vida. Portanto, o Joaquim Bonifácio, porquê é que o Joaquim Bonifácio ia para o Azinhal a escrever sobre a ruralidade? Porque o Azinhal, nessa altura, era freguesia de Vila Real de São António. Aliás, como Castro Marinho, porque o Conselho de Castro Marinho tinha sido extinto. E Vila Real de São António absorveu até o Azinhal. O Azinhal era, praticamente nessa altura, autossuficiente. O Azinhal tinha alfaiate, tinha sapateiro, tinha carpinteiro, tinha mais que um barbeiro, tinha albardeiro, tinha ferrador, enfim, e tinha um lagar de azeite. O azeite do Azinhal era de uma finura e era de uma composição de tal maneira que era comparado com os melhores azeites que se fabricavam no país. Ou seja, vulgarmente as pessoas, para se dizerem alguma coisa interessante umas às outras, diziam: tu és mais fino que o azeite de Moura. Portanto, o azeite de Moura estava relacionado com uma certa finura. Qualquer pessoa dizia: tu és mais fino que o azeite de Moura. E havia quem dissesse que o azeite do Azinhal era tão fino ou mais do que o azeite de Moura. Portanto, nós estamos a localizar aqui o Azinhal como uma situação de autossuficiência. Portanto, eles tinham toda aquela panóplia de artesão e tinha dois homens de grande destaque. Francisco Valentim Rodrigues, que foi membro da Câmara Municipal de Castro Marinho. João Guerreiro, que foi regedor. Esses homens, a celebridade deles está associada com o republicanismo. Portanto, eram
republicanos. E a República, nesse tempo, ainda dava os almoços. Portanto, era aqueles que solidificaram a República são aqueles republicanos que seguiram e se opuseram e venceram. Portanto, esses homens têm o seu nome destacado na freguesia do Azinhal como os republicanos. E nessa altura tinha um certo peso. Mas há uma figura de destaque incontornável no Azinhal. Para mim, que é o professor Simplício Palma. O professor Simplício Palma está associado a ter feito de algumas cabeças duras que havia, não só no Azinhal, mas por todos os montes até aqui a Castro Marim, que ao andar ali em Vila Real no colégio não conseguiam adaptar-se à situação por uma razão ou outra, e ele recuperava-os. Eles faziam aprovar nos exames. Ele conseguia que eles tivessem boas notas. Eles conseguia que eles passassem. Ele deu-lhes o caminho. Eles deu-lhes a cana para pescar. Ele fez tudo por aquela gente. O Simplício Palma é uma figura de destaque incontornável no Azinhal. E é bom que as pessoas o lembrem. Porque efetivamente foi. E ele, as notícias que eu tenho, os acessos que eu tive, é que ele terá desenvolvido a sua atividade, especialmente em África, e propriamente em São Tomé. E, porventura, eu conheço São Tomé, ou conheci São Tomé, e falava-se que o professor Simplício Palma esteve na Aguizé, que era uma roça, ou na Compão, que era uma outra roça. Mas essas roças tinham tinham palacetes, casas senhoriais ou senhoris, e que traziam uma certa tradição. De as casas reais. Possivelmente foi aí. Mas o que eu tenho, a informação que eu tenho, é que o professor Simplício Palma foi mordomo em França. E foi aí que ele aprendeu toda aquela panóplia de salamaleques e de toda a sua experiência de vida. Porque ser mordomo numa casa ou num palacete em Paris, ou seja, onde for, não está ao alcance de qualquer pessoa. Mordomo é uma profissão, ou é um modo de estar completamente diferente de qualquer outra profissão. Aliás, como a profissão de barman. Barman não é qualquer um. O barman tem que ser uma pessoa, um grande conversador, tem que saber vários idiomas e tem que relacionar-se com a pessoa que se depara. E ele tem que... Essa arte não é comum a qualquer de nós. Portanto, é preciso ter esse dom. E esse dom foi trazido, e eu vivi esse dom do senhor professor Simplício Palma, especialmente nos bailes que eram feitos na sociedade baisurense, aqui em Castro Marim, que era conhecido vulgarmente por sociedade de ricos. A mim deixavam-me entrar, não sei porquê, lá porque o rico não tem nada, nem nunca tive, mas deixavam-me, lá ia assistir aos bailes. Não me avançava, que era um fruto e não sei o quê, mas respeitava tudo aquilo e aqui entrosava toda aquela situação. E a determinado momento, quando o baile já estava mais quente, já as pessoas estavam mais ligadas, etc., o Simplício Palma ia para o topo da sala e dizia: vamos à contradança, então. Vamos à contradança, punha os cavalheiros à direita, as madames à esquerda. E passam todos, pegam todos na mão,
pegam na mão da senhora e não sei quem, e não sei quando, e agora o arquinho para aqui, o arquinho para além, e passa aqui, e passa além, e vai ao centro, e vai ao meio. E o que é que eu sentia ali? Eu sentia que estava num palacete real e que estava a ver ali um baile. Aliás, pouco tempo depois, começam a aparecer os filmes da Sissi. Os filmes da Sissi mostravam todo esse esplendor das casas reais, vestidos até aos pés e tal, toda aquela panóplia de violinos e de valsas, enfim, e toda aquela sumptuosidade, eu a trazia novamente para a sociedade mais ou menos. Eu já vivi isto. E o Sr. Simplício Paulo, com toda a sua engenharia, com toda a sua picardia, conseguia fazer daquelas pessoas que mal sabiam dançar estarem ali numa situação de comprazer, numa situação de bem-estar. Portanto, para mim, o Simplício Palma foi uma pessoa de grande destaque na freguesia do Azinhal. Mas ainda há outro professor que passou pelo Azinhal. Vamos falar dele numa outra altura, porque esse rapaz que eu conheci, ainda jovem, congregou ali, à volta da rapaziada, que havia alguma rapaziada ali no Azinhal, congregou ali um certo movimento e um certo associativismo que terá feito pensar aquela rapaziada e deve ter algum destaque. Aliás, outra situação de relevo tem agora a ver com aquilo que está a ser feito, o empreendimento que está a ser feito no Azinhal em redor do Poço dos Peixes. O Poço dos Peixes é uma coisa também, é uma situação que está relacionada com toda aquela profissão, aquela panóplia de profissões que havia na freguesia do Azinhal. O Poço dos Peixes deu de beber àquela gente. E o Poço dos Peixes ainda continua a ser uma referência que está hoje rodeada por uma nova urbanização e que vai dar grande relevo e grande destaque à freguesia do Azinhal. Aliás, o Poço dos Peixes está para os azinhalenses, como o Poço das Oliveiras estava para os castro-marinenses. Porque os aguadeiros, quando distribuíam a água, quando a vendiam, porque era transportada numa pipa com um animal que a puxava e depois vendia-se porta a porta a 2 tostões, ou a meio tostão, ou a 3 tostões, o cântaro de lolé, etc. E a água que os aguadeiros vendiam, punham em destaque o quê? O que é que eles punham em destaque? Que a água era do Poço das Oliveiras, porque era a mais fina, era a melhor. Portanto, a água do Poço dos Peixes está para os azinhalenses, como a água do Poço das Oliveiras está para o castro-marinense. Mas há aqui um pormenor, ainda voltando agora aos encantos e às lendas. Qual é a lenda de mais significado que há aqui em Castro-Marinense? E é aquela que já está praticamente esbatida. Ou seja, a lenda da Senhora da Fontinha. A lenda da Senhora da Fontinha tem o peso que tem, aliás, até porque tem o suporte da Igreja. A lenda da Senhora da Fontinha hoje está praticamente esquecida. Aliás, as pessoas vão ali à Igreja da Senhora dos Matos, depois descem por ali, vão à capelinha da Senhora da Fontinha e dizem, a Senhora da Fontinha, mas o que é isto e tal, olha, tem aqui e tal, tem lá uma cisterna com uma água aqui imprópria neste momento e tal, e as pessoas dizem, peraí, e não sabem mais nada. O que é que foi aquilo? Havia aqui na zona de Lagos um mercado de escravos e vendiam-se ali escravos, não é? E apareceu um comprador árabe e compra um escravo que era português e branco, e comprou o escravo e levou o cristão para Argel. Por Argel
ao contrário do que a gente muitas vezes relaciona, não tem nada a ver com Marrocos, e falamos muito em Marrocos, mas as coisas da história passaram-se quase todas em Argel. A padeira de Alves Barrota também passou por Argel e fez lá das suas. Mas essa parte fica de lado. Portanto, o cristão foi para Argel e o patrão, o dono dele, tinha uma roça onde produzia cacau e canela, e quem moía o cacau e a canela era o escravo, ou seja, o cristão português. E fazia com uma desenvoltura, com uma habilidade, com uma sensibilidade, que a canela, especialmente a canela, ficava tão pura, que o patrão rapidamente a vendia. Ou seja, o patrão começou a ver no cristão a sua mais-valia. Começou a ver no cristão a pedra filosofal. Quer dizer, aquilo que havia de bom no cristão era a ele trabalhar de tal maneira, moer de tal maneira a canela, que ele rapidamente a vendia. Portanto, ele começou a ter receio de perder o cristão. O que é que fez? Arranjou uma caixa de madeira e metia todos os dias, todas as noites, quando lá terminava o trabalho, não sei, aquilo nem horário, nem pouco mais ou menos, tá, metia-o dentro da caixa. E, não contente, com uma corrente, fechava a caixa e atava a caixa com a corrente. Mas isso não era suficiente no entender do árabe. E o que é que fazia? Dormia em cima da caixa, com medo que o cristão desse à sola. E então, um dia, aquilo passaram-se noites e dias e tal, foi correndo. Um dia há uma tempestade tropical de tal maneira que inundou toda aquela área onde estava a caixa. E a caixa boiou. Boiou, e o cristão dentro da caixa e o árabe em cima da caixa. A dado momento, acordaram e o dono do cristão e o dono da caixa, portanto, vice perdido, já estava em pleno mar. E bem, em pleno mar, as ondas, o vento e tal, e saca daqui, saca de além e tal, e atravessam o estreito. E onde é que vem parar a caixa? Vem parar ao registro. Vem parar ao registro. É uma coisa estranha, mas é o que diz a lenda. Vem parar ao registro e o árabe, quando chega ao registro, olhou em redor e viu uma coisa. Portanto, eles, ao atravessarem o estreito, tiveram que dormir novamente e tal, e de repente aparece aqui e ouve cantar os galos, ouve tocar os sinos ao romper da aurora. E o que é que ele fez? Pergunta, bateu lá na caixa ao cristão e disse: cristão, em tua terra cantam galhos, tocam sinos logo ao romper da aurora? E o cristão disse: sim. Ele então desatou e disse: sim, na minha terra cantam galhos, aí já não disse galos, disse, cantam galos, tocam sinos logo ao romper da aurora. E o cristão ficou interrogado sem saber de facto onde é que estava, porque ele não conhecia o Castro Marinho. E o Moro disse: bem, então se é assim, é a altura de eu ir para dentro da caixa e tu tomares conta de mim e tu é que passas a ser o meu dono. Bem, entretanto apareceram as autoridades civis, religiosas, militares, etc. e tal, porque isso até estava tudo contado através de uma pintura que infelizmente ardeu e possivelmente uma das obras mais valiosas que estava na igreja. Bom, mas isso, o passado passou. Então as autoridades, quer as autoridades militares e religiosas e civis, decidiram trazer o Moro e trazer o cristão para a vila. Trouxeram e tal, e lá convenceram o árabe a converter-se à Igreja Católica. Como é que foi? Levaram-no à Senhora da Fontinha, havia ali um freixo e uma cascata de água que corria e ia até à praça, que é hoje chamada Praça 1º de Maio. Já teve
há mais de não sei quantos nomes, mas agora é Praça da Casa. Portanto, aquilo ainda estava sob